Olá, meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes? Põe na telinha a nossa primeira questão de hoje. Então, Fundação Carlos Chagas, 2010, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Oficial de Defensoria. Ao realizar na calculadora a divisão de 35 por certo número, o resultado obtido foi 14. Então, se vocês observarem, nós temos o seguinte: 35 foi dividido por um certo número. Ou seja, toda vez que eu desconheço um número, e aí eu não tenho nenhum parâmetro, eu chamo ele de x, ou de y, de a, de b, enfim, o que você queira chamar. E nós sabemos que o resultado dessa divisão é igual a 14. Então é isso que ele quer dizer a você. Que o número 35 foi dividido por um certo número, que nós chamamos de x, que o resultado disso correspondeu a 14. Então, nós podemos fazer um processo chamado proporção. Nós temos uma proporcionalidade. E aí podemos fazer um produto entre extremos. E nesse caso, se 35 dividido por x correspondeu a 14, eu posso fazer um processo de 14 vezes x é igual a 35. Então, dessa forma, x é igual a 35 dividido por 14. Toda vez que eu tenho um número multiplicando em uma equação, porque eu tenho um número desconhecido x é uma equação, ele passa para o outro lado mudando a operação. Então, se eu tenho 14 vezes x, eu passo o 14 para o outro lado dividido. Aí você observa que 35 divide por 7 vai dar 5. E 14 também divide por 7, vai dar 2. Então, 5 sobre 2 corresponde a 2,5. Então, na verdade, pessoal, no momento que ele disse a você que 35 foi dividido por um número e essa divisão resultou em 14, ele apenas está lhe realizando essa pergunta: qual é o número que multiplicado por 14 vai oferecer como resultado 35. Só isso. Então, 14 vezes x é igual a 35. Então, x é igual a 35 sobre 14. Aí, o que eu comentei a vocês, sempre, vamos criar o hábito da simplificação. E simplificar é o mesmo número dividir em cima e embaixo. Então, só para você treinar, para a gente relembrar por causa do espaço aí da telinha, vem para cá. 5 meios é 5 dividido por 2. Aí eu até comentei com vocês, não existe dificuldade na divisão. Existe dificuldade na multiplicação. Então pega a tabuada, decora, relembra e vai ser importante. Por quê? Nós temos que procurar um número que multiplicado por 2 chegue perto ou seja igual a 5. Então nós temos lá 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1 2. Aí nós pensamos o quê? 2 vezes 2 corresponde a 4. Então, 2 vezes 2, 4. 5 menos 4 vai dar 1. Esse 1 foi que sobrou, não tem mais nenhum número para descer. Aí eu coloco a vírgula, dá direito de colocar um zerinho. Dessa forma, 5 vezes 2, 10. 10 menos 10 é igual a 0. Então, 5 dividido por 2 está aí, 2,5. Então, se não tem número, você coloca a vírgula, dá direito de colocar um zerinho. Então, 5 vezes 2, 10. 10 menos 10 dá 0. Então, aqui é o resultado da divisão ali, se você ficou curioso, porque deu 2,5. Lembrando que o nosso curso é matemática do zero. Então, vamos sempre assim, comentando os mínimos detalhes, principalmente nas aulas iniciais. Depois pegamos o embalo, vamos firmes e fortes, mas sempre tentando simplificar o máximo possível. Põe na telinha. O número que o problema se refere, vamos marcar a alternativa de letra D, 2,5. Nossa segunda questão bem interessante.
Questão essa que vira e mexe a Fundação Carlos Chagas cobra também, que diz o seguinte: ao dividir o número 762 por um número inteiro de 2 algarismos, Natanael enganou-se e inverteu a ordem dos 2 algarismos. Então ele dividiu pelo número com os algarismos em ordem invertidas. Assim como resultado, obteve o quociente 13 e o resto 21. Se não tivesse se enganado e efetuasse corretamente a divisão, o quociente e o resto que ele obteria seriam respectivamente iguais. Então vamos aqui, ó. Nós temos 762. Eu vou colocar aqui x. Por que eu vou colocar x? Por que não xy, Bruno? Coloca só x. Porque x é um número desconhecido. Só que nós sabemos uma coisa. Esse número desconhecido, ele é um número formado por 2 algarismos. Então a única relação que nós temos do x é que x é um número formado por 2 algarismos. E aí nós não podemos esquecer dividendo, divisor, quociente e aqui o resto. E você sempre pode fazer essa relação. Vou colocar aqui o OBS. A é igual a B vezes C mais D. Essa é a relação que nós temos aí. Então eu posso dizer a vocês que 762 é igual a 13 vezes x mais 21. Então, ó, 13 vezes x mais 21, que é o resto, isso corresponde a 762. Então, 13x é igual a 762. Passa para o outro lado, eu estou pulando a igualdade. E toda vez que um número pular a igualdade, devemos mudar a operação. Ou seja, estamos somando, passamos para o outro lado, subtraindo. Estamos multiplicando, passamos para o outro lado, dividindo. Então, menos 21. Então, teremos 13x, que é igual a 741. Então, x é igual a 741 sobre 13. Vem comigo. Ah, tá aqui, tem espaço aqui. 741 sobre 13. O 7 é menor que 13, então não pode. 74 é maior que 13. Então nós temos que combinar um número, né, formar um número aí que seja maior ou igual ao divisor. Então, aquela mesma pergunta, qual é o número que eu vou multiplicar por 13 que vai chegar perto ou igual a 74? Então você pensa aí no número 5. E aí por isso que a multiplicação tendo uma boa base ajuda, dá 65. 74 menos 65 dá 9. Desce 1. 7 vezes 13 vai dar 91. 91 menos 91, 0. Então, o resultado da divisão ali, que eu vou colocar para vocês, corresponde a 57. Então, o número que Natanael utilizou foi o número 57. Só que nós lembramos que Natanael ele cometeu um equívoco. Ele tinha invertido o número na hora de dividir. Então, o correto não era dividir por 57. Não, não e não. O correto era termos dividido, na verdade, Natanael, melhor dizendo, por
75. Então ele quer saber o resultado da divisão, ele quer o quociente e o resto da divisão de 762 pelo número correto. E o número correto será esse número invertido. Então vamos trocar a posição. O 5 vai para o final e o 7 para o início. Então, ó, 76 é maior do que 75. Então vai 1. 76 menos 75 vai dar 1. Desce o 2. E aí que você tem uma pegadinha. E ele colocou a resposta 1 e 12. E aí você foi, marcou e perdeu. Gente, não esquece de um detalhe simples. Comentei isso com vocês na primeira aula de pré-cálculo. Descendo um número, você tem obrigação. Olha o que eu estou dizendo a vocês. Descer um número, você tem obrigação de realizar a divisão. Esse 2 desceu. Mas, Bruno, 12 é menor do que 75. Você vai fazer a mesma pergunta normalmente. Qual é o número que multiplicado por 75 seja igual ou chegue mais pertinho possível de 12? Qual número seria? 0. 0 vezes 75 dá 0. 12 menos 0, 12. Esse rapaz aqui é o quociente. E esse rapaz aqui é o resto. Então nós temos aí 10 e 12. E até uma conta simples. 75 vezes 1 dá 75. Mais 12 dá 87. Então não tem condição nenhuma do quociente ser igual a 1. Então não esquece disso. Descer um número, você tem a obrigação de realizar a divisão. Tranquilos até aí? Beleza? Dá aquela paradinha especial para copiarmos a nossa relação. Pronto, põe na telinha. Nós vamos marcar aí a alternativa de letra C. Então, o quociente e o resto que ele obteria, respectivamente, seria iguais a 10 e 12. Ok? Belíssima questão. E é aquela questão assim, que a dica, o macete é muito importante. Põe na telinha aí. Já caiu 2 vezes em prova. E as 2 perguntas que foram feitas até hoje, só tem essas 2, é a soma das idades do pai e do filho, né? Ou ele diz o filho e o avô, não sei o quê. Ou a diferença entre eles. Deixa eu só apagar aqui o quadro, rapidinho. Um fato curioso ocorreu em uma família no ano de 1936. Nesse ano, Ribamar tinha tantos anos quanto expressavam os 2 últimos, olha aí, quanto expressavam os 2 últimos algarismos do ano em que se nascera, e que, coincidentemente, o mesmo ocorreria com a idade de seu pai. Nessas condições, com a idade de seu pai, nessas condições, em 1936, essa é a base, a soma das idades de Ribamar e de seu pai em anos era igual a... E aí que vem a dica especial. Tem um macete, lógico. São questões especiais. A nossa base é 1936. Então a nossa base é 1936. Então eu sei que nosso amigo Ribamar, ele nasceu aqui
e eu vou dizer 1900xy. E uma coisa interessante, esses dois últimos algarismos representam a idade de Ribamar no ano de 1936. Então isso nós sabemos. Agora a pergunta é: que ano é esse? Que ano é esse que permite que os dois últimos algarismos, olha aí que coisa legal, que ano é esse? Que permite que os dois últimos algarismos representem a idade dele no ano de 1936. E isso só acontece quando esse ano ele é um ano central. E aí não é entendimento, é decorar, você tinha que saber isso. Porque você poderia ter a opção 1. Se eu nasci em 1900, em 1936 eu tenho 36 anos. Os dois últimos algarismos aqui é 00. Se eu nasci em 1901 para 1936 eu tenho 35 anos, também não serve. Então eu ia pensando em um ano que ele vai ter que chegar à minha idade naquele ano representando os dois últimos algarismos. Então olha o que você tinha que fazer. Quanto é a metade de 36? Você sempre vai calcular a metade desses números. Metade de 36, Bruno, 18. Então, eu posso afirmar a vocês que Ribamar nasceu em 1918. Por que 1918? Porque se ele nasceu em 1918, em 1936 ele vai ter 18 anos. Então, toda vez, e eu digo a vocês o seguinte, toda vez que os dois últimos algarismos do ano em que você nascera forem iguais ao ano de referência, significa dizer que esse ano ele representa a metade do ano base. Então, você vai pegar 36, a metade de 36, 18. Então, eu posso afirmar que Ribamar nasceu em 1918. Isso é uma regra. Ou, se você quiser fazer melhor, o processo normal seria esse. Se você está com o ano base de 1936, o ano inicial seria 1900. Então, a idade de Ribamar, se você quer fazer o processo mais matemático, seria pegar o ano base mais o ano inicial, então em 1900, e dividir por 2. E esse resultado vai dar 1918. E aí, como eu disse a vocês, que o nosso objetivo é simplificar, era só você pegar 1936. O final é 36. Quanto é metade de 36? 18. Então, Ribamar nasceu em 1918. Ponto. Era só isso. Porque se ele nasceu em 1918, em 1936 ele terá 18 anos. E aí eu vou dar a dica a vocês. Essa é uma questão, e existe isso em matemática, existe o perfil. Perfil é o seguinte, você tem que decorar o macete, porque às vezes assim, Bruno, tem um entendimento, a gente até tem, mas é um processo algébrico muito pesado. Então você tem que decorar, toda questão desse tipo, e isso acontece em matemática. Bruno, mas eu quero entender. Gente, eu vou ser muito sincero a vocês. Matemática ela é um processo associativo. Você faz a questão, essa questão já fiz semelhante com outra. Eu já aprendi a resolução. Isso ajuda. Então, poxa, essa questão foi igual à questão de número 3 que o Bruno fez na aula 1 de matemática começando do zero. Quando é que você vai chegar a esse nível? É aquela coisa que eu lhe falei. Você tem que fazer o curso e se esforçar. Não adianta você fazer o curso sem se esforçar, sem estudar, sem refazer os exercícios. Porque matemática ela se repete muito, é uma ciência exata, não tem como mudar muita coisa. Então temos que ficar atentos a essa relaçãozinha. Ok? Então, feito isso,
nós já sabemos que qual é o macete, qual é o pulo do gato para esse tipo de questão. Opção 1, sair pela tentativa e que Deus nos ajude. 1900 até 1936, 36 anos, não serve. 1901, 35, 902, 34, 3, 33, 4, 32, 5, 30, não vai dar certo. Agora, vocês devem estar se perguntando, e o pai? Aí vem outra dica. A idade do pai sempre será 50 anos mais a idade do filho. Se o pai ele possui a mesma característica do filho, ou seja, ele nasceu nesse mesmo ano base, os dois últimos algarismos da idade do pai correspondem ao ano naquele ano base, corresponde à idade dele em 1936, se isso acontece é porque o pai tem 50 anos a mais do que o filho. Então, nesse caso aí, se o filho nasceu em 1918, tomando como base 1936, ele terá 18 anos. Então, o pai, ele terá 50 mais 18. Então, o pai terá 68 anos. Ô Bruno, mas o pai não pode ter nascido em 1968, porque o ano base é 1936 e você está certíssimo nisso. E quem foi que disse que o pai nasceu em 1968? O pai nasceu foi em 1868. Ano de nascimento do pai. Então eu até brinco, o pai ele sempre será um século anterior. Põe na telinha. Nessas condições, em 1936, a soma das idades de Ribamar e de seu pai em anos era igual a... Então vamos somar as idades. A resposta será 68 mais 18. Eles vão ter juntos 86 anos. Essa será a nossa resposta aí da relação. Põe na telinha. E nós vamos marcar a alternativa de letra A. Ô Bruno, ali até aceito, mas aqui eu não entendi. Gente, deixa eu só mostrar aqui a vocês e eu vou apagar. Vamos refazer de novo aqui para debater. Aqui a base. Eu sei uma coisa. Ribamar nasceu em 1936. Então, não posso dizer isso. Eu sei que a idade de Ribamar nesse ano é igual ao ano de nascera. Então você sabe que ele nasceu em 1900 e XY. Aí você tem a opção 1. Olha só, primeiro teste. Vamos supor que ele nasceu em 1935. No ano de 1936, ele vai ter um ano. Poxa, não vai servir. Então vou para o segundo teste. Vou até apagar aqui o primeiro teste. Já que eu não sei o valor de XY, eu vou supor. Porque eu sei que isso refere-se a um ano. Então vamos supor que ele nasceu no ano de 1934. No ano de 1936, ele terá 2 anos. Aí, 1933. No ano de 1936, 3 anos. Aí você vai testando isso até chegar em 1918? Essa é a pergunta. Então, se vocês observarem,
o que eu fiz foi o seguinte. 36 menos 35 dá 1 ano. 36 menos 34 dá 2. 36 menos 33 dá 3. Então, na verdade, eu tenho isso aqui. 36 menos xy é igual a xy. Foi isso que nós fizemos. Não é isso? 36, que são os dois últimos algarismos, os dois últimos algarismos, menos o final da onde eu nascera. Isso é igual à minha idade daquele ano. Então aí, se vocês observarem, eu vou jogar para cá. Menos xy é igual a menos 36. Então, menos 2xy é igual a menos 36. Multiplicando por menos 1. 2xy é igual a 36. Xy é igual a 36 por 2. Ou seja, xy é igual a 18. Então, para simplificar, e aí que surge o macete. Foi o que eu disse a vocês. Pegue os dois últimos algarismos do ano base e divida por 2. Então, 36 por 2 dá 18. Então, xy é igual a 18. Então, ou seja, eu nasci em 1918. E o pai, 50 anos mais a idade do filho. E essa seria a sua relação. Então, se você desejaria de um processo algébrico, está aí a explicação. A sua idade, ela é resultado de 36 menos o final que você nasceu. 36 menos o final que eu nasci. 36 menos 33, 3. Então, o que eu posso afirmar? Eu tenho uma idade XY, e essa idade XY corresponde a 36, que é a base, menos o final que eu nasci, XY também. Então, está aí a outra saída. Põe ela na telinha. Então, só para amarrar aí, nós vamos marcar a alternativa de letra A. Pessoal, se ficou com alguma duvidazinha aí, volta de novo, assiste com calma. E, por favor, existe uma coisa fundamental. Nós temos que tirar uma coisa chamada trauma de matemática. Meu Deus, essa matemática é difícil. Não é. Nós temos que tirar esse nervosismo. Isso é importante. Psicológico é fundamental. E chutar o balde e dizer assim, eu sei isso. E vamos firmes e fortes. Beleza? É um segundo bloco já? Já estamos passando voando, né? Legal. Então, daqui a pouco nós voltamos, ou você decide, vai logo no embalo, ou você vai parar um pouquinho, para mais questões e belíssimas questões que eu selecionei para a nossa aulinha de hoje. Então, te espero no próximo bloco.